Hello, students! Na aula de hoje, nós iremos aprender o singular e o plural de palavras em inglês. Vamos lá! Lembrando que nós vamos aprender o plural de substantivos, né? Palavras que nós usamos para dar nome a coisas, a animais, objetos, pessoas, enfim. Então, nós temos aqui alguns substantivos. É importante lembrar que no inglês nós temos nomes, né, que são os substantivos, regulares e irregulares. Então, os regulares seguem um padrão, né, uma regularidade. Então, o plural de palavras de nomes regulares só vai receber o S no final, assim como no português. Então, nós temos aqui a palavra car, carro, e no plural, né, cars. Então, one car, um carro, two cars, dois carros. Então, a gente só adiciona o S no final. A mesma coisa acontece com a palavra apple. Apple, one apple, two apples. Uma maçã, duas maçãs. Isso também se repete com a palavra boy. One boy, two boys. Um garoto, dois garotos. Lembrando que o plural ele vai ser aplicado para mais de uma coisa. Então, pode ser dois, pode ser três, quatro, vários inúmeros, mas é importante que seja mais de um. Então, nós temos um carro, dois carros, três carros, muitos carros. Então, a mesma coisa aqui, né? Apples and boys. Então, isso aqui é quando a palavra é regular. Então, a maioria das palavras vão receber somente o S no final. Só que nós temos algumas regrinhas, né? Com os substantivos irregulares. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas regras e alguns exemplos, tá bom? Então, vamos lá. Então, as palavras que terminam em S, CH, SH, X ou Z vai receber o ES. Então, a gente não vai colocar só o S, porque vai ficar junto aí com essa consoante e vai ficar difícil de falar essa palavra. Então, por isso, nós adicionamos o E depois o S. Então, nós temos one bus, um ônibus, two buses, dois ônibus. One match, two mats, uma partida, duas partidas. One dish, um prato, two dishes, dois pratos. Então, a gente segue esse padrão sempre que houver essas letrinhas no final dessas palavras, ok? Nós temos aqui, no final, né, uma palavra que termina com consoante mais Y. Nós vimos a palavra boy, que, observem aqui, termina com uma vogal, que é O e Y. Então, ele não vai utilizar essa regra. Mas sempre que tiver uma consoante Y, nós iremos remover o Y, tira o Y, e substituir ele por IES. IES. Então, nós temos one city, two cities. Uma cidade, duas cidades. One baby, um bebê, two babies. E assim sucessivamente. Agora nós temos a regrinha para as palavras terminadas em consoante com I-O. Então, o final é O, mas antes tem uma consoante, como a palavra hero, herói. Nós também iremos adicionar ES, assim como nessa primeira regra aqui. Então, one hero, um herói, two heroes, dois heróis. Então, por exemplo, superheroes, super-heróis, termina com ES. A mesma coisa acontece com tomato, tomate. Two tomatoes, dois tomates. Nós temos aqui a exceção para piano e photo. Então, piano e foto não vai receber ES, só recebe o S, tá? Ele vai entrar como regular. Nós temos mais outra regrinha para palavras terminadas em F ou FE, como, por exemplo, a palavra leaf, que é folha. Então, nós tiramos o F ou FE e adicionamos VES. Então, leaf, folha, leaves, folhas. Então, duas folhas, leaves.
A mesma coisa aparece com life. Essa palavrinha aqui significa vida. One life, uma vida. Two lives, duas vidas. Knife, faca. One knife, two knives, duas facas. Temos também exceção aqui com a palavra roof, que é telhado, que não vai receber essa terminação. A gente vai adicionar S, assim como na palavra cliff, que só vai receber o S no final, por ser regular. Nós temos aqui alguns nomes que são irregulares e vão modificar toda a forma. Como, por exemplo, no início da aula eu falei hi, hello, people. People é pessoas. E pessoa, no singular, quando é uma só. Person, person, one person, uma pessoa. A mesma coisa acontece com rato, com dente, pé, criança e homem, assim como mulher, que eu vou mostrar aqui numa imagem para vocês entenderem melhor. Então, a gente não tem uma regrinha, a gente não tem um padrão, como o S lá, adicionar o S no final, o ES, nada disso. A palavra vai se transformar, ela vai se modificar. Então, a gente precisa memorizar como é que essa palavra vai ficar no plural. Agora, algumas palavras, elas não recebem nenhuma mudança. Então, da mesma forma que a gente escreve no singular, quando só tem um, a gente escreve no plural. Então, sheep, sheep, ovelha, uma ovelha, duas ovelhas, one sheep, two sheep. Não adiciona nada, continua do mesmo jeito. A mesma coisa acontece com deer, que é servo, fish, peixe, series, séries e species, espécies. Não modifica a forma de escrever no singular, do singular para o plural. Agora nós vamos observar aqui alguns daqueles nomes irregulares que eu falei para vocês, para a gente ver a imagem e ver como vai se modificar. Então, nós temos aqui man, man, um homem e man. A pronúncia quase não muda, é uma coisa bem assim diferente, ou bem parecida, não tem muita modificação. Mas a escrita, a gente modifica a letra A pela letra E. One man, two men. Então, tem uma diferença aqui. A mesma coisa acontece com foot. One foot, um pé, two feet, dois pés. Modifica a forma de escrever e a forma de falar. Mulher também vai receber uma alteração. E aqui a gente faz a mesma regrinha de homem, né? É até legal para a gente não confundir. E se você observar, woman é praticamente a mesma coisa de man. A gente só adiciona o WO na frente. Olha, se eu tirar, vira homem. Então, a gente tem aqui palavras parecidas que vão seguir a mesma regra. Então, quando eu falo uma mulher, eu escrevo com A, e quando eu falo duas ou mais mulheres, eu troco o A pelo E. Então, a pronúncia vai ser diferente, bem mais diferente do que man e man. Então, a gente tem aqui a woman and two women. Women. Mudou completamente a forma de falar. Nós temos rato. One mouse. Lembra do Mickey Mouse? Então, rato. Mas o plural dele é mais. Mais. Muda completamente por ser irregular. One tooth. Um dente. Two teeth. Dois dentes. One leaf. Uma folha. Two leaves. Duas folhas. Criança. A child. Muda a forma de escrever e muda a forma de falar. Então, a child, uma criança, and children. Children, crianças. Deixa eu subir minha imagem para vocês verem aqui o último exemplo que é, deixa eu voltar, goose. Goose é ganso. E no plural a gente altera aqui a letra, né? Os dois Os, eles vão virar duas letrinhas E. Então, vai ficar a goose, um ganso vai virar geese. Geese, que são gansos. Então, eles não seguem um padrão, né? São palavras que são irregulares e que vocês precisam lembrar a forma no plural e a forma no singular, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês pratiquem aí e façam as atividades, ok? See you and bye bye.